Meus amigos, eu há dias estou querendo retomar o tema da discussão dos evangelhos que eu tenho feito aqui e hoje eu me senti compelido a fazê-lo, mesmo que o grande tema do dia tenha sido as manifestações. Estas eu deixarei para analisar depois, ou por texto ou por vídeo. O assunto que me traz aqui é mais importante. Pois bem, na última locução que eu fiz aqui, nós falávamos desse paradoxo, se o cristianismo é uma religião para todos ou se para um grupo de eleitos. Quer dizer, na verdade, a única separação visível que a gente vê no discurso de Jesus é ou para os muitos ou para os discípulos. Mas a mensagem não é apenas para discípulos, é para os muitos. Cristo não foi para a cruz, que era o seu propósito, para formar um clubinho de salvos. Isso eu não posso acreditar nessa hipótese, e não é isso que me diz a minha leitura dos evangelhos. Agora, tem algumas coisas que merecem ser esclarecidas. Lá em Marcos 4:12, se eu não me engano, nós vamos ter... Vamos começar com Marcos 4:10, quando ele acabou de falar da parábola do semeador, ele vai dizer: quando ficaram sozinhos, os que estavam junto com ele, com os 12, o interrogaram sobre as parábolas. Dizia-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Quem é o mistério do reino de Deus? O que é o mistério do reino de Deus? É o próprio Cristo que estava diante deles. Não é? Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, por mais que se convertam e não sejam perdoados. Então, essa passagem enigmática, ela é contraposta por uma passagem de João. Deixa eu pegar a referência aqui. João vai dizer que está tudo revelado, está tudo feito, porque o propósito de Cristo é a cruz. Em 16:25, deixa eu pegar a passagem aqui, porque eu acho que vale a pena, porque essas duas passagens podem ser contrapostas para poder explicar de fato o que é a mensagem do Senhor. Né? João 16:25. E diz o seguinte: disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Quando é que Cristo não deixa de falar em figuras e fala claramente do Pai? Quando ele vai para a cruz, onde vai consumar a mensagem da salvação. Então, quando Cristo é elevado na cruz, acabou-se todo o mistério. Deus, o Deus da bondade, o Deus que se contrapõe ao mal, revelou-se. E revelou sua vontade de salvar a raça humana. Seguindo o livro Jesus de Nazaré de Bento XVI, eu vou comentar aqui as parábolas principais, como ele próprio o fez, que são 3. Né? Uma é especialmente a que me agrada, que é a do bom samaritano. Eu quero lê-las para vocês e comentá-las, e tentar ver se consigo traduzir o que está escrito. Né? É muito difícil, porque a teologia é uma ciência muito complexa e envolve
estudos comparativos muito profundos, que eu não sou teólogo. Então, mas alguém poderia perguntar, por que você está fazendo isso? Por uma coisa muito simples. Eu tenho lido a literatura, a grande literatura nacional e internacional, e tenho falado muito do tema do mal, que é o objeto frequente dessa grande literatura. E eu decidi falar do bem. Quando eu decidi falar do bem, a única coisa que me ocorreu é comentar os evangelhos. É lá que está a mensagem do bem. Ponto. E aí não tem confronto. Estou seguindo a trilha proposta por Bento XVI no seu maravilhoso livro Jesus de Nazaré. Muito bem. Tem cerca de 40 parábolas em todos os evangelhos, palavras ditas por Jesus. Mas o Bento XVI escolheu 3 como sendo as maiores, né? E as mais emblemáticas de como Jesus transmitia a sua mensagem, que é a palavra do bom samaritano, que ele começa por ela, né? Depois tem a parábola do dissoluto rico e do Lázaro pobre, né? E tem a parábola dos 2 irmãos ou do filho pródigo. E Bento XVI usa para mostrar como é o processo de Jesus se comunicar com o grande público, como ele fez, né? Então vamos começar com a parábola do bom samaritano, que é uma das minhas prediletas, a mais predileta, que está em Lucas 25, 37. Essa certamente é a palavra mais citada, né, do gosto da maioria das pessoas. E ela tem uma mensagem profunda, que o próprio Papa Bento XVI aqui nos elucida. E é talvez uma das obras-primas de todo o conjunto bíblico, pelo poder de síntese, pela narrativa completa e complexa. Uma narrativa que, vamos dizer assim, ela consegue dar uma lição teológica, lição de vida, lição de sabedoria, dentro de um poder de explicação que é de fato algo maravilhoso. Eu não creio, eu não vi em nenhum lugar, eu sou uma pessoa que gosta de ler, mas eu nunca me deparei com autores que tenham feito parábolas como Jesus o fez. Eu acho que se há parábolas em outros textos, essa forma de comunicação alcançou com Jesus o seu ápice, né? E é a marca registrada dos evangelhos e dos discursos de Jesus. Eu gosto especialmente dessa parábola, inclusive porque a gente pode fazer uma leitura que se contrapõe a todas as teses da teologia da libertação, que tenta incorporar o marxismo. Essa parábola ela é uma coisa maravilhosa. Vamos à leitura dela, não nos toma muito tempo. E no prolegômeno dessa parábola, o que é que nós temos? Um diálogo de Jesus com o levita, né? Em que ele pergunta, de uma maneira muito capciosa: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente, porque o levita sabia da lei. Faz isso e viverás. O que é esse viverás aí? Viverás a vida eterna. Aí ele segue, né? O levita. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus:
E quem é o meu próximo? Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante, porque é aqui que vai ter o divisor de águas entre o cristianismo e o judaísmo e todas as religiões. O cristianismo é uma religião de todos os homens. Não é uma religião nacional e não é uma religião racial, vamos dizer assim. Enquanto que o judaísmo é uma religião nacional. Ele vai dizer, quem é o meu próximo? Jesus retrucou. Aí conta a parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote. O sacerdote é aquele cara que é obrigado a conhecer a lei e portanto, a praticá-la também. Viu e passou adiante. Igualmente um levita, o cara também da lei, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, e aqui é importante a explicação de que os samaritanos estavam em litígio com os judeus, embora fossem aparentados, eles não eram considerados propriamente judeus, e eram considerados como estrangeiros, né? Portanto, é o oposto do próximo, né? Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou em seu próprio animal, conduzindo à hospedaria, e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em sua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse, vai, também tu faze o mesmo. A profundidade dessa parábola é total. Primeiro, a caridade é aqui expressa como ela deve ser. A caridade é um movimento de um indivíduo para outro indivíduo. Não é mediado por instituições, nem mediado pelo Estado. Então, a caridade é um sentimento que precisa desse olhar e desse contato para que seja uma coisa valiosa. E a ausência dessas coisas aqui, do Estado e a ausência das organizações e outras coisas que pudessem substituir esse contato direto, é notável aqui. Então, a primeira coisa que a gente olha aqui é o contraste que tem com certas encíclicas que têm saído nos últimos anos, em que coloca as organizações caritativas como um substituto, vamos dizer assim, aproximado dessa caridade individual. Não é. Por mais valor que tenham essas instituições, por mais que elas pratiquem o bem coletivamente, elas não substituem esse doar-se ou essa compaixão que envolve o ser individual com outro ser individual. E aqui nós temos os personagens, né? Quem é uma das coisas interessantes aqui que o Bento XVI vai perguntar quem é o samaritano. Ele vai identificá-lo com a própria figura do Cristo, que é a própria compaixão, que é o próprio bem, que é a própria caridade, né? E o homem que foi assaltado e deixado semi-morto à beira da estrada é o homem, é Adão. Somos todos nós, nesse mundo, né? Que estamos todos sujeitos ao mal. O mal aleatório, o mal que acontece em cada esquina, né? Então aqui você tem um encontro do próprio Cristo salvando o homem na sua essência geral, na sua generalidade, desde Adão. Então essa coisa do indivíduo que se confronta com o mal e depois é acudido de uma maneira, vamos dizer assim, benfazeja, e por
um modo que ele não sabe como chegou esse bem a ele. Até parece que o samaritano estava marcando o encontro com ele ali para ajudá-lo, né? É como se o próprio Deus conduzisse essa participação das pessoas boas tomadas de compaixão para ajudar o próximo. É uma coisa muito notável, né? Então, o Bento XVI começa narrando essa parábola e fazendo essas conclusões e esses ensinamentos que me parecem bastante corretos, né? Eu não deixo de me comover sempre que leio essa parábola, porque ela é muito preciosa, né? E ela nos diz muito, 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 muito. Talvez a essência do cristianismo esteja contida nessa parábola. A caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus. E mais, a proteção divina àqueles que estão caídos, àqueles que estão necessitados, os que estão sob perigo, sob injustiça, aqueles que precisam realmente da providência divina. Ela diz isso, é uma parábola que não é do entendimento imediato se você não tiver essas conclusões e olhar daquilo que ela realmente pura, ela omite, que é a questão do Estado, que é a questão das organizações. Não tem essa não. O que vale é a ação individual e aquela ação anônima, aquela ação que só existe porque uma pessoa tem realmente o dom da compaixão. Não tem muito a acrescentar além disso, porque é autoexplicativa para isso, né? Mas seguramente é uma das passagens mais belas de toda a Bíblia, de toda a tradição. É uma coisa... E eu não consigo deixar de pensar com Jesus como um criador de literatura. Isso, para mim, é grande literatura. A literatura é isso, é mensagem, poder de síntese, é beleza. Junta a verdade com o belo. É uma coisa realmente sublime. E aí a gente vai para a parábola seguinte, está em Lucas 15, 11, 32, né? Que é a parábola dos dois irmãos, do chamado filho pródigo. Essa parábola ela tem uma amplitude que impressiona também. Vamos ao texto para depois a gente comentar. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreviveu àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. Os porcos não eram mais de muito gosto dos judeus, né? Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam. É uma maneira de dizer que ele caiu ao nível mais baixo. Mas ninguém las dava. E caído em si disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Pai aqui a gente pode interpretar como o pai que está no céu. Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, uma confissão. Já não sou digno de ser aclamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Partiu então e foi-se ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando o pai viu, encheu-se de compaixão, de novo a compaixão aqui,
correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. De novo a confissão. Já não sou digno de ser chamada de teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica, revestiu com ela, pondo-lhes o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Aí entra o terceiro personagem. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhes. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há quantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos e nunca me desse um cabrito para festejar com meus amigos? Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas e para eles mata um novilho cevado. Mas o pai disse-lhe: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Muito bem. Essa ideia de que o filho perdido estava morto coloca como aquela parte que apartou-se da tradição e foi para o elemento estrangeiro. O elemento estrangeiro aqui é o elemento onde prevalece o mal. Daí a alusão à vida devassa, às prostitutas, etc. Né? E, portanto, ele poderia dizer que esse era o grupo, esse homem representaria os gentios, vamos dizer assim, enquanto que o irmão mais velho, que ficava em casa, que cumpria a lei, era o judeu, que trazia a mensagem de salvação. Né? Então a gente tem aqui esse contraponto inicial. Mas o essencial é que o pai, aqui o pai é o próprio Deus, né? Ele mesmo, Deus Pai. Ele vai dizer: olha, um filho resgatado é valioso e precisa ser festejado. E isso não significa desprestigiar o filho mais velho. Mas é preciso que as coisas sejam postas em perspectiva. O filho mais velho está lá do lado do pai e usufrui da bondade do pai e da presença do pai. Enquanto que o filho mais novo chegou de uma petição, uma alma resgatada. Então você tem aí digamos assim, a coisa colocada numa perspectiva tal que exalta esse processo de salvação. Nunca é tarde para o salvamento. E muitos são os caminhos da salvação. Então, pode dizer que na história pessoal de cada um, há momentos que você é o filho pródigo. E há momentos que você retorna à casa do pai. Então, esse sentimento de que Deus não exclui e aceita a confissão e concede o seu perdão e salva o desvalido que estava lá tentando comer bolotas de porcos e não conseguia, que estava ao desamparo, é uma maneira de dizer que o reino dos céus está aberto a todos, inclusive aos pródigos, que por um momento estiveram perdidos e estavam mortos, e de repente puderam ressurgir porque voltaram à casa do Pai. Essa palavra é muito sofisticada, ela é longa, né? Mas ela diz muita coisa. Esse contraponto do filho pródigo com o filho que fica em casa, o papel do pai, essa figura paterna, que é a própria expressão da divindade, era uma exaltação. Até o
o Bento XVI faz um panegírico, vamos dizer assim, em torno dessa figura do pai, que hoje em dia, com as mudanças sociais, ela ficou depreciada, mas isso não muda o que está escrito e não muda aquelas coisas que são realmente arquetípicas no homem. A bondade do pai é uma delas. Essa imagem do pai como o que provê e o que cuida e o que aceita os erros dos filhos pródigos e os acolhe quando eles estão em desgraça é uma das coisas realmente que impressiona nessa parábola. Meus amigos, eu gosto muito dessa parábola. Até o Papa Bento XVI disse que aqui poderiam ter vários títulos alternativos para essa parábola. Não podia ser do pai bondoso, né? Enfim. Tal a amplitude de mensagem que ela permite a leitura. Quem é o personagem mais importante aqui? É o filho pródigo? É o filho que ficou junto ao pai? Ou é o próprio pai? Provavelmente é o próprio pai. Mas sem a história do filho pródigo, nós não poderíamos ter a exaltação do pai, né? Enfim, essa ligação do filho pródigo com os gentios e o filho mais velho com o povo judeu, também ela é muito interessante, porque mostra esse contraponto que foi decisivo na história do cristianismo, né? O diálogo de Pedro com o apóstolo Paulo. E a gente sabe que no Concílio de Jerusalém essa coisa se resolveu em torno do filho pródigo, vamos dizer assim, ou dos gentios, né? Essa é uma das passagens mais importantes da nossa história cristã, né? Bem, depois a gente tem até a terceira parábola que o Bento XVI exalta, tira para reflexão aqui conosco, que é a parábola do dissoluto rico e do Lázaro pobre. Fica em Lucas 16, 19. Vamos lá. Essa parábola também é bem interessante. Hoje aqui o Bento XVI a chama de as três grandes parábolas, né? Muito bem. Eu vou até começar um pouco antes, onde Jesus faz uma locução interessante. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Lembra que eu comentei aqui nas nossas locuções anteriores que o reino de Deus está dentro de nós e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é o próprio Cristo, a própria mensagem cristã, a própria expressão da salvação que é a cruz, né? Então ele diz: não se poderá dizer eu aqui, eu ali. Não é um local geográfico. Pois é que o reino de Deus está no meio de vós, ou seja, ele próprio. Aí ele disse: disse isso aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas... peraí, acho que eu pulei aqui. Muito bem. Ele vai dizer: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, ou seja, um milionário dos tempos de hoje. E a cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlcera. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado. Então veja só. Essa primeira passagem é interessante porque o contraponto do homem rico ao homem pobre. Um morre e vai para o seio de Abraão, o outro é meramente sepultado. Mais uma vez, a gente pode dizer que Deus não faz acepção das pessoas, muito menos por condição social. Na mansão dos mortos, em meio a tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, no meio dos justos. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nessa chama. Essa imagem do inferno como uma coisa quente e sofrida é bastante forte aqui. Então Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replica: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também para esse lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escuta nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscita dos mortos, não se convencerão. Então, essa palavra ela pode se prestar a muitas leituras sociológicas, né? E eu creio que uma leitura sociológica disso aqui é legítima. Quer dizer, o essencial da mensagem dessa parábola é que a condição social não é determinante para a vida eterna. A condição social é uma coisa adjacente, é um arranjo acidental da vida de cada um que não importa. O que importa é o empenho em cumprir a palavra de Deus e cumprir seus mandamentos. Como a gente viu na primeira parábola e na segunda também, quer dizer, é importante ter a compaixão, amar a Deus e ao próximo, né? Aqui está uma coisa muito polarizada porque ela é uma coisa exemplar. Por suposto, não é o fato meramente do Lázaro ser rico aqui, mas é o fato dele ser rico, mas ser insensível, sem compaixão, não observar aquele que está próximo e que precisa de socorro e ele é alheio a essa necessidade, que é o oposto do bom samaritano, né? Então, não é a condição de riqueza que faz com que Lázaro vá para os infernos. Sim, a sua condição de ser insensível, de ser um homem sem compaixão e de levar uma vida egoísta, vamos dizer assim. Então, essa maneira de narrar de Jesus é muito emblemática. E é ilegítimo tirar conclusões sociológicas em cima disso aqui. Quando eu falo de interpretações sociológicas, são aquela derivada da teologia da libertação. Não vale. Aqui nós não estamos falando de luta de classes, não. Não tem nada a ver com nada isso aqui. E essa ideia de que um homem pobre, desvalido, um famélico, possa alcançar o reino do céu, enquanto que alguém de uma condição social em vida superior pode encontrar o seu oposto, ela é uma maneira de dizer, mais uma vez, ama teu próximo como a ti mesmo. O fato de ter acidentalmente certa condição social não exime do cumprimento
dos mandamentos, muito ao contrário. Então, a gente fica com a sensação muito clara aqui do que foi a mensagem de Cristo. E é preciso dizer que isso não tem nada a ver com certas interpretações ilegítimas. É também uma palavra muito bonita, né? Até eu lembro de um texto que eu escrevi, Os Dois Lázaros, eu comentava essa palavra por mais de 10 anos. E a síntese, nós quisermos dizer assim, das 3 parábolas, ou do conjunto das palavras que Cristo nos deixou, é aquilo que ele sublinhou no diálogo com o levita lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É cumprir a lei de Deus. As 3 palavras dizem isso. A palavra do pai com o filho pródigo também é essa expressão de que se estava morto para o reino do céu, ele pode eventualmente ressuscitar e voltar, desde que se arrependa e se confesse e busque a bondade do Pai. É uma lição impressionante que a gente tem no conjunto dessas parábolas. E a gente tem sempre que lê-las, relê-las e torná-las novamente, porque eu sou assim, eu sempre que volto a esse texto, eu me enriqueço, eu alargo a minha compreensão e eu fico mais convencido da profundidade, da sabedoria e da mensagem de salvação contida nesses textos. Não tem superlativos para exprimir o que eu estou querendo dizer. E a gente lê esses 3 textos na sequência, a gente percebe o alto grau de literatura, de poesia, de verdade e de bondade que está contido nisso aqui. É a própria essência da comunicação de Deus conosco. São textos eternos. Meus amigos, eu gostaria de ler cada uma das parábolas, mas aí ficaria muito enfadonho. O que eu quero dizer é o seguinte: leiam as parábolas e meditem sobre cada uma delas. Cada uma tem muito a nos dizer. Essas especialmente serviram de exemplo, mas de fato vale ler o conjunto das 40 parábolas.